tema é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Especialmente vamos tratar da curatela e da tomada de decisão apoiada. Mas ouvindo os meus colegas e todos aqui presentes, me veio à mente uma reflexão que eu acho que é muito pertinente no momento em que vivemos hoje aqui no Brasil. Porque temos que abandonar as roupas usadas que já têm a forma no nosso corpo, esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. Se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Nós precisamos compreender que estamos vivendo uma nova era de direitos, né? E o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe novos paradigmas, novos valores, novos princípios que norteiam o cenário jurídico brasileiro. De fato, sempre foi a interdição algo extremamente criticado, extremamente colocado, né, pelos operadores do direito como algo extremamente discriminatório, podemos dizer assim, porque o sujeito era coisificado, era o homem-objeto, né? Aquela pessoa interditada sob o regime da curatela era uma preocupação da família, não por ele propriamente dito, mas por questões patrimoniais, por questões negociais. Então a família muitas vezes escondia a pessoa do deficiente, a pessoa interditada, porque ela causava muito mais impactos negativos e deletérios na sua vida cotidiana do que propriamente era alguém extremamente importante para aquele núcleo familiar. O Estatuto da Pessoa com Deficiência vem atraindo inúmeras críticas e aplausos ao mesmo tempo no cenário jurídico. Por quê? Porque é uma lei inovadora que traz a tomada de decisão apoiada. É inédito esse instituto jurídico, né, inspirado no direito estrangeiro, especialmente no direito italiano, mas, por outro lado, ele veio arraigado de preconceito. Ele veio ainda como um instituto que, conversava com a Andréia, talvez não tenha a sua aplicabilidade como a gente espera, particularmente na Defensoria Pública, ou talvez os advogados aqui presentes possam nos esclarecer. Não há ainda uma procura sobre a tomada de decisão apoiada. Não há ainda muito esclarecimento sobre esse instituto, as pessoas têm dificuldade de compreender como ele se desenvolverá. Então, portanto, aqui o meu tema de hoje, rapidamente, a gente vai falar sobre... Vamos lá. Até aprender. Nossa, professora. A primeira parte, vamos voltar aqui. É a evolução do ordenamento jurídico no tratamento do deficiente. A gente vai falar do deficiente ao longo da história da humanidade. Depois vamos adentrar no tema principal, que é a curatela e a tomada de decisão apoiada. Nós vamos ver, em primeiro lugar, aqui eu pego um pensamento da ministra Nancy Andrighi, lá em 2005, há mais de uma década, em que ela dizia que o tema da interdição é um tema muito caro ao direito, à sociedade brasileira, porque havia necessidade precípua de desenvolver uma consciência coletiva de que era um fator de exclusão para muitos cidadãos. A gente sabe que a interdição sempre foi colocada como um mecanismo de interdição total de direitos, né? Não se falava em atos existenciais familiares, havia uma situação de total desalígio do deficiente ou do interditado, propriamente dito. Ele não poderia ser ouvido, ele tinha uma situação de completa segregação social. Isso fazia com que ele fosse muito mais considerado um sujeito ter do que propriamente um sujeito ser. Sabendo-se que o direito civil constitucional, o Código Civil vigente, trouxe, né, toda uma oxigenação para o direito privado brasileiro, com um novo olhar para a figura daquela pessoa interditada. Nós vamos ver ainda que o Código de Processo Civil de 2015, lamentavelmente, trouxe uma terminologia já defasada. Fala-se em vários momentos de interdição e interditando. E é uma terminologia que é considerada depreciativa e discriminatória. De modo que a gente pode dizer que não houve muito diálogo, né, na construção desse Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e o próprio Código de Processo Civil. Faltou esse processo dialógico, essa interação, e por isso o Código
ainda de conceitos defasados, completamente ultrapassados, e que nos parece que haverá necessidade de modificação ao longo do tempo ou de melhor interpretação dessa tecnologia utilizada. Nós vamos ver que desde 2009 nós incorporamos no ordenamento jurídico brasileiro a CDPD, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência só entrou em vigor em 2016, no início de 2016, anos depois, após 13 anos de discussão nas casas do Congresso Nacional. Foram 13 anos de debate no âmbito legislativo, que culminou com essa lei brasileira de inclusão. O mais importante, nos parece, é o seguinte: a professora Gisela. Se quiser, agora eu já estou craque. Já está craque, ela lembrou. Olha só, esse decreto... Obrigada, não, querida, eu não vou lhe fazer... tornar minha coadjuvante, minha apoiadora aqui na decisão tomada pela... A promulgação dessa convenção internacional, o importante é que ela veio com uma envergadura constitucional, com status constitucional. Então a CDPD, já na verdade em 2009, já modificou o Código Civil. Então nós tivemos inúmeros dispositivos do Código Civil absolutamente derrogados. A própria teoria das incapacidades, desde 2009, necessitava de uma releitura, especialmente aquela classificação de pessoas absolutamente incapazes, previstas no artigo 3º, e pessoas relativamente incapazes, previstas no artigo 4º, respectivamente. É interessante porque a Convenção, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, ao ter essa envergadura de norma profissional, modifica completamente nossa legislação infraconstitucional. Nós vamos ver dois artigos importantes dessa Convenção. O artigo 1º, ele estabelece o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais do deficiente. Se vocês me perguntarem, Cristiana, por que você tem interesse nesse tema? Porque eu sou deficiente. Eu sou uma pessoa deficiente física. Não parece, mas eu sou. Isso me fez salientar a necessidade de estudar mais a fundo essa perspectiva à luz do deficiente, como era o meu olhar diante da sociedade. E nós vamos ver que a pessoa com deficiência passa a ter uma capacidade plena para os atos da vida civil. Não há que se falar mais naquela ideia do deficiente ligada à incapacidade civil. Pelo contrário, poderá exteriorizar a sua vontade com autodeterminação, com autonomia, sem a necessidade de sofrer qualquer processo de interdição ou processo de curatela. Então, o primeiro propósito da Convenção foi garantir o exercício dessa chamada liberdade fundamental. O artigo 12 fala na capacidade legal, ou seja, na capacidade jurídica com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Nós vamos ver ainda, dentro desse contexto, que a pessoa com deficiência, vamos voltar aqui, ela não se inclui mais naquele rol, especialmente os deficientes mentais, no rol de pessoas absolutamente incapazes. Então, a primeira modificação foi retirar do artigo 3º aquela expressão pessoas com enfermidade ou deficiência mental. Também restou revogado o inciso do artigo 3º que falava sobre as pessoas que com causa transitória não pudessem exprimir vontade. Então a Convenção Internacional e igualmente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que regulamenta a Convenção, retirou do artigo 3º todo aquele rol de pessoas absolutamente incapazes. Nos restou apenas o critério etário. Os menores de 16 anos são pessoas absolutamente incapazes. A crítica, em primeiro lugar, que fazemos diz respeito às pessoas que, por causa transitória ou permanente, que não podem exprimir vontade, que passaram a ser pessoas relativamente incapazes diante da nova redação e desse novo ordenamento jurídico. Por que a nossa crítica? Porque existem patologias, existem situações, como por exemplo o mal de Alzheimer, extremamente avançado, em que a pessoa está no estado vegetativo ou em situação sem um contato com a vida externa, como foi dito pela professora Giselda Hironaka,
que traz uma série de discussões até que ponto ela pode ser relativamente capaz ou relativamente incapacitada. Porque, na verdade, quando ela não pode exprimir vontade ou não tem qualquer discernimento para os atos da vida civil, como ela pode ser assim qualificada ou definida? Daí existir um projeto de lei do Senado, em que tramita a possibilidade de retorno da pessoa absolutamente incapaz, com deficiência mental ou portadora de um transtorno que lhe comprometa totalmente os atos da vida civil. E por isso essa é a primeira crítica sobre a questão da retirada de todos os incisos do artigo 3º. A convenção, ela acaba criando a ideia de que é o fim da incapacidade absoluta para as pessoas maiores e com deficiência. De fato, deficiência não está ligada à incapacidade. Deficiente é alguém com algum tipo de impedimento, que pode ser mental, sensorial, físico ou intelectual, que de alguma maneira está diante de alguma ou algumas barreiras que podem, de alguma forma, dificultar o exercício pleno das suas liberdades fundamentais na sociedade. E numa sociedade fraterna, inclusiva e solidária, não há que se falar mais da coisificação do deficiente. É preciso reconhecer que ele tem o seu valor e não basta lhe garantir direitos. É preciso que ele saiba que ele tem o direito de ter direitos, o direito de exercer plenamente esses direitos fundamentais. Por outro lado, a gente vai observar ainda, dentro desse contexto, olha lá, continuando aqui, que as alterações operadas, vou avançar um pouquinho, as alterações operadas pelo Estatuto trouxe a seguinte controvérsia. Vamos falar de dignidade, liberdade ou dignidade, vulnerabilidade. Porque sempre introduzimos a questão do deficiente como alguém frágil no ordenamento jurídico, que mereceria inclusive um tratamento desigual. E por isso, como bem coloca o professor Flávio Tartucci, isso é uma linha muito tênue de discussão. Até que ponto a gente vai continuar tratando o deficiente de maneira como uma categoria vulnerável, um sujeito de direito que merece uma proteção, uma guarida especial, ou será que vamos o colocar, inserir no contexto de liberdades fundamentais? Essa é a grande discussão da lei brasileira de inclusão. Como tratá-lo nesse contexto? A vulnerabilidade ainda é extraída dessa lei brasileira de inclusão, existem vários momentos da lei que falam sobre isso, mas o importante é que a gente defina esse novo olhar. Até que ponto o deficiente tem condições de caminhar sozinho? Deficiente físico, obviamente tem, Inclusive qualquer curatela de deficiente físico não mais existe nesse ordenamento jurídico, curatela de enfermo. Nós vamos falar de curatela como uma medida extraordinária, excepcional, temporária, restritiva a determinadas hipóteses. Não podemos mais trabalhar como regra geral e interditar ou colocar sob o regime da curatela todo e qualquer deficiente. Vamos lá. A gente vai observar ainda, não sei se vai estar funcionando. Vamos voltar aqui. Esse painel que eu trouxe é um painel de reflexão, A gente vive um Brasil ainda com a possibilidade de cidadania. Eu, como defensora pública, posso dizer que ainda existe muita exclusão social. Falamos aqui de ciberbullying, tantas coisas, Enfim, tantos assuntos em que a exclusão digital é muito grande ainda. O Brasil vive ainda aqueles efeitos de uma marginalização social, busca reconhecer ainda as minorias. A gente fala em empoderamento, fala em tantos assuntos hoje tão importantes. Esse é o cenário de tantas patologias que nós não conhecemos. Diz-se que no mal do século são as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas, elas acabam nos obrigando, como operadores do direito, a estudar melhor as consequências jurídico-legais dessas espécies patológicas. Mas, na verdade, hoje existe um mundo de novas patologias que sequer a medicina ainda é capaz de solucionar. Então, a gente precisa caminhar não só com a medicina, mas com outros ramos interdisciplinares. Há necessidade desse estudo interdisciplinar, desse diálogo das fontes, para que a gente realmente
possa caminhar e compreender esse sistema. Ainda dentro desse contexto, vamos lá. O Código Civil de 16, todos sabem, tratava de loucos de todo gênero. Inclusive falava-se dos ausentes, né? Os ausentes eram pessoas absolutamente incapazes. Não tinha muito sentido, muito propósito essa categoria, né? A gente colocava todos no mesmo conceito. O Código Civil de 2002 evoluiu e reconheceu de modo sistematizado de que pessoas sem discernimento algum seriam pessoas absolutamente incapazes. Com discernimento reduzido, pessoas relativamente incapazes. E por isso, ao longo do tempo, todas essas expressões apareceram em processos judiciais. Apareceram em variados momentos na internet. São expressões extremamente preconceituosas, como, por exemplo, inepto, inapto, tadinho, perneta, degenerado, mentecapto, pessoa portadora de necessidades especiais, idiota, pessoa normal, doidinho, aleijado, inválido. Isso mostra como houve essa evolução do sistema ao não permitir mais essas terminologias depreciativas. O artigo 2º do do Estatuto da Pessoa com Deficiência define, mas traz especialmente no artigo 5º, parágrafo único, a ideia da dupla vulnerabilidade. Por isso que eu digo, a dignidade e a vulnerabilidade aparecem no Estatuto da Pessoa com Deficiência ao reconhecer que a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência devem ser protegidos especialmente. O STJ continua consolidando uma jurisprudência nesse sentido, de que a vulnerabilidade nos faz observar uma salvaguarda jurídica especial. E aí eu trago para vocês um julgamento que eu gosto muito do STJ, que fala muito da Defensoria Pública e do Ministério Público, que não importa quem ingressa com ação de tutela, não importa quem é o autor da demanda, não importa, na verdade, o objeto, a tutela de direitos, a destinação daquela providência jurisdicional, em que se titulou o Ministério Público como sujeito intermediário, e não propriamente essa discussão da legitimidade, da pertinência subjetiva, não é o mais importante no contexto do tratamento da proteção das pessoas com deficiência física, mental ou sensorial. Nós vamos ver que esse julgamento fala justamente dessa categoria hipervulnerável, né, assim chamada pelo STJ, em que há necessidade de uma sociedade mais humanitária, mais compreensiva das especificidades dessa pessoa. Por isso que eu digo que a diversidade é fundamento axiológico do Estado Democrático de Direito. Falar em diferença é muito importante. Quando se fala em direito à diferença, a diversidade ela nos traz muitas vezes uma impactação negativa, quando na verdade ela deve ser positiva, porque é preciso que essas ações afirmativas continuem sendo consolidadas no nosso ordenamento jurídico brasileiro. A Defensoria Pública e o MP, na Lei Brasileira de Inclusão, tem que garantir direitos previstos na LBI. A gente vai ver que o Ministério Público, muito antes da Lei Brasileira de Inclusão, já falava em interdição parcial é mais legal, né, justamente porque a interdição não pode privar todos os atos da vida civil do deficiente, é necessário que ele tenha a preservação dos atos existenciais familiares, sem falar na Defensoria, que busca sempre através de seus núcleos temáticos, né, uma configuração de uma atuação ímpar nesse cenário jurídico, observando que o artigo 720 do Código de Processo Civil ainda conferiu uma legitimação extraordinária ao defensor público, que pode promover em nome próprio e proteger a pessoa do deficiente através dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. A segunda parte é justamente sobre a curatela e a tomada de decisão apoiada, e aí vale a pena falar sobre o professor Nelson Rosenwald, que vem chamando de funcionalização da curatela. Por quê? Porque a Lei Brasileira de Inclusão traz esse caráter excepcionalíssimo e suplementar da curatela. Não existe mais curatela integralizada, recaindo sobre todos os atos ou toda a administração da figura do curatelado. É preciso observar que sempre se verificará no caso concreto as necessidades, as vontades, a vida pregressa do curatelando. É importante observar o que ele quer, com quem ele quer tratar
acervada. Então, ele passa a ser a figura mais importante nessa discussão judicial. Por outro lado, a gente vai ver que o artigo 6º da Lei Brasileira de Inclusão declara: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. E aí nós vamos ver um determinado inciso que a pessoa deficiente pode, inclusive, ser curadora. Ela própria pode ser curadora de uma outra pessoa. Isso nos mostra que esses atos existenciais familiares devem ser preservados de maneira absoluta. De modo que esse artigo 6º vem coroar uma nova era de direitos, né, em relação à pessoa do deficiente. Nós vamos ver ainda que o artigo 84 fala da tomada de decisão apoiada. Quando a gente fala da tomada de decisão apoiada, esse é um instituto novo, alternativo à curatela, muito polêmico, porque ele traz algumas especificidades introduzidas pela lei e que faz com que a gente tenha que refletir se de fato é um instituto que vai pegar, assim falando de uma forma muito coloquial, se é um instituto que a gente vai conseguir inserir no ordenamento jurídico e também na vida, na realidade, nas necessidades sociais propriamente ditas. A curatela, agora, ela é temporária, não se admite mais um termo de curatela ad infinito, tem que, de alguma forma, buscar essa reinterpretação. Existem duas correntes que falam que, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aqueles que já foram interditados poderiam, de alguma forma, ser considerados absolutamente capazes, porque é uma lei de Estado, e por ser uma lei de Estado, tem uma aplicabilidade imediata, mesmo sobre aquelas pessoas que foram, de alguma forma, colocadas sob um regime de curatela. Essa é a posição, por exemplo, do professor Simão. Já o professor Nelson Rosenwald diz que há necessidade de reconfiguração, reinterpretação do termo da curatela. É preciso, muitas vezes, entrar com a ação de levantamento da curatela para que o novo ordenamento jurídico, para que esse novo diploma jurídico seja, de fato, aplicado àquela pessoa. Então, a gente tem duas grandes correntes, uma que diz que a lei tem uma aplicabilidade imediata sobre todos os casos, e uma outra corrente que diz que não é bem assim, até porque a curatela é objeto de registrabilidade no âmbito cartorário, no RCPE, é preciso fazer esse levantamento correspondente. Nós temos ainda a ideia de que a curatela só afeta tão somente, como disse, os direitos de natureza patrimonial. Por isso não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, ao trabalho, ao voto, ao exercício eleitoral. Isso é muito importante, porque preserva, sim, uma condição humana, não fica desalijado da sociedade, ele participa, ele tem voz, ele precisa dessa condição de cidadania mínima para poder ser feliz, poder desenvolver a sua vida de uma forma plena e sem qualquer interferência do Estado ou de quem quer que seja. Nós vamos ver, de certo modo, que a tomada de decisão apoiada, vamos avançar um pouquinho, ela foi, de alguma forma, sinalizada a partir do direito estrangeiro. Então, eu vou pegar aqui, vamos avançar um pouquinho, de modo que, ao nosso ver, a curatela, como um mecanismo que nós já conhecemos, não pode ser realizada da maneira como é realizada. O juiz, por exemplo, tem que realizar um projeto individualizado terapêutico, a partir das especificidades do caso concreto, ou seja, tem que verificar que o protagonista é o curatelando, ele é o protagonista, e sempre no seu melhor interesse. Mas você não perguntar, Cristiana, a curatela agora é uma exceção à regra, como é que fica a tomada de decisão apoiada? A tomada de decisão apoiada é para quem é capaz para os atos da vida civil, mas que de alguma maneira a gente pode observar que precisa de um apoiador, precisa de alguém que de alguma forma legitime a sua decisão para atos negociais e até para atos existenciais, porque a tomada de decisão apoiada não se confunde com a curatela. Enquanto a curatela se reserva a atos estritamente patrimoniais, a tomada de decisão apoiada, ao meu ver, poderia avançar até em termos de atos existenciais familiares, porque a TDA é um mecanismo apenas em que
torna o apoiador ou os apoiadores coadjuvantes dessa decisão que é do apoiado, não é colegiada, é do apoiado, frente ao âmbito da ordem jurídica civil. E aí, a gente vai ver que a experiência estrangeira, que é o direito italiano, que talvez tenha sido a maior inspiração do legislador brasileiro, traz esse instituto, inclusive por idosos. Os idosos na Itália podem se valer da tomada de decisão apoiada. Não necessariamente precisa ser uma pessoa deficiente. Ao passo que na França, de uma forma, me parece, mais coerente, porque é uma forma compartilhada, existe a curatela e a tomada de decisão apoiada, simultâneos, ambos os institutos, vem permitindo um provimento administrativo sem a necessidade de intervenção do judiciário. Então, bastaria uma escritura pública ou um instrumento fora do judiciário para que aquela pessoa fosse apoiada por alguém que lhe legitimasse na condução da sua vida pregressa. Nós vamos ver ainda a Alemanha com Betreuung, que é o acompanhamento, que na verdade a gente vai ver que é sempre observada a ideia da necessidade da subsidiariedade que nortearão a fixação do acompanhamento. Na Alemanha pode ser um único acompanhante, mas consiste nessa designação de um ou mais acompanhantes que estão incumbidos de apoiar a pessoa, agir no interesse da pessoa protegida, de modo que dentro das suas capacidades, as suas ideias, o seu projeto de vida estará preservado. Então a gente tem, por exemplo, o direito argentino, que também permite um instrumento administrativo que o Brasil não permitiu. Lamentavelmente, a gente vai colocar aqui os aspectos mais críticos da tomada de decisão apoiada. Por exemplo, é um processo pelo qual a pessoa tem que eleger pelo menos 2 pessoas. Por que 2? Isso vai burocratizar o instituto, porque essas 2 pessoas podem não querer interagir entre si. Existe uma confiança entre os 2 apoiadores e o apoiado, mas pode ser que esses 2 apoiadores entre si tenham dificuldade do trato de decidir a extensão e o termo dessa tomada de decisão apoiada. E aí nós vamos ver que esse apoio, né, que é feito através de um termo, que ao meu ver pode ser feito através de uma escritura pública levada em juízo, nos traz ainda uma segunda crítica, que é a necessidade, de alguma maneira, de uma intervenção do Ministério Público, com todas as veias aos promotores da justiça, como disse o professor Anderson Schreiber, né, disse isso muito bem muitas das vezes, porque se é uma pessoa capaz, se é uma pessoa que faz um projeto de vida e que por alguma questão tem uma dificuldade com o processo dialógico com terceiros, de deambulação ou alguma deficiência física que dificulte essa discussão e tomada de decisão apoiada, por que a intervenção do Ministério Público? Ou melhor, por que a atuação de um juiz? Por que a necessidade do judiciário? Né? Havia necessidade de judicializar esse instituto, né? Até porque é um instituto que vai trazer, né, esse compromisso de ajudar pessoas que são capazes, são plenamente capazes, mas que por alguma razão precisam caminhar com alguma pessoa. Não vamos confundir a figura desse apoiador com um amigo. Não, de maneira nenhuma, não existe isso. Não é um amigo, é uma pessoa eleita pelo apoiador. Daí o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul recentemente reconheceu a legitimidade apenas do apoiado, só ele que pode ingressar com essa medida, não mais ninguém. Essa é uma discussão também muito grande, mas de toda sorte a gente tem que refletir até que ponto a tomada de decisão apoiada nos moldes que foi proposto, de fato vai garantir uma eficácia ou vai ser utilizado pelos operadores do direito. Meu tempo era breve, infelizmente não posso aqui continuar, mas eu espero que tenha sido proveitoso todo esse congresso que trata de temas tão relevantes e tão ricos a todo o ordenamento jurídico. Muito obrigada.